Pessoal, é de uma emoção muito particular participar desse tipo de evento, de momento, porque lá fora as coisas são têm sido tão difíceis no sentido de notícias, ataques, fora do nosso meio as perspectivas das piores possíveis. E quando a gente está nesse tipo de ambiente, a gente se sente quase que literalmente em família. Exatamente. Porque nós somos patriotas, imbuídos do mesmo propósito. Olha, a gente agora tem a honra de receber aqui no X da Questão o Cabo Júnior Amaral, que é o fundador do Movimento Direita Minas, que tem exercido aí um trabalho fantástico, né, de resgatar o conservadorismo aqui em Minas Gerais. Cabo Júnior, muito obrigada pela presença aqui no programa. Conta para nós como que surgiu primeiro, né, a ideia aí de trazer esse movimento, como que se despertou em você, da onde que surgiu, como é que foi? Bom, prazer meu, a honra é minha falar com vocês aqui do X da Questão. Eu, como um cidadão comum, né, assim como outros milhões, né, de indignados, passei a me aproximar mais, buscar mais informações, acompanhar a política mais de perto, buscar entender as raízes do problema. Isso lá em 2013, 14, 15. E aí em 2015, a necessidade de criar um movimento, porque em Minas Gerais não existia um movimento conservador que fosse às ruas, algumas pequenas iniciativas, mas que eram muito fechadas, né? De repente o Movimento Direita Minas, ao surgir, devido ao vácuo de representação, inclusive no ativismo político, a gente cresceu muito rápido, sabe? Espalhou nos municípios e isso se converteu numa força que em 2018 a gente acabou canalizando ela para a questão eleitoral e com muito sucesso, né? Foi eleito com 158 mil votos e hoje resistindo às pressões para não perder a essência daquele cara que criou um movimento ativista e que hoje representa a população, estando em consonância, né, com os anseios dos conservadores no Brasil. Cabo Júnior, eu fico pensando assim, tanto o fato do movimento ter crescido tanto em pouco tempo demonstra esse vácuo que existia e que as pessoas se identificam como conservador ainda, mesmo apesar de estar sendo bombardeado aí todos os dias por TV, rádio e tudo, artista, tudo no movimento revolucionário, tudo no marxismo, ainda existe essa essência, né, nas pessoas, a sede por se expressar conservador. Sim, a formação do Brasil, né, enquanto um país cristão, que foi rezado uma missa no dia do seu descobrimento. As nossas raízes traz uma cultura extremamente conservadora, de princípios cristãos, e o nosso povo tem isso no sangue e na sua criação. Você disse sobre se identificar como conservadores, né? Ainda há uma distância muito grande para a gente chegar no cenário ideal das pessoas realmente se identificarem. As pessoas são pela sua criação. Você pega muitas vezes um esquerdista, que não é tão militante, mas que gosta de votar na esquerda, vota no Lula, quer votar no Lula, né? E fala com ele sobre coisas básicas, como por exemplo a nossa impunidade, como por exemplo o respeito à propriedade privada, o respeito aos nossos símbolos religiosos. Na maioria das vezes, as pessoas também têm posicionamentos conservadores. É um conservador e não sabe, muitas vezes é cooptado por um discurso mais fantasioso do Estado que pode cuidar de tudo e que a riqueza do Estado não tem fim e que é o Estado que produz riqueza e não o indivíduo. Então essas coisas às vezes encantam algumas pessoas que acabam se posicionando à esquerda, mas na maioria das vezes acaba tendo muitos outros posicionamentos conservadores. Isso é uma questão de trabalho de conscientização mesmo, esclarecimento. Outro ponto que eu observo quando o senhor diz, né, do crescimento do Movimento Direita Minas, aí se espalhando por vários municípios, é o fato de que as pessoas também, quando percebem iniciativas como essas, elas têm vontade, no sentido assim, elas têm vontade de partir para um ativismo que elas não sabiam que era possível. Muitas vezes fica em casa, no sofá, através de rede social, querendo que o político faça, mas aí ela percebe, não, tem algo que eu posso fazer, como, por exemplo, o Movimento Direita Minas. Então, traz a pessoa para fora também, né? Sim, as pessoas começam a compreender
a sua responsabilidade com o nosso presente, com o nosso futuro, com o futuro de seus filhos, e percebe que se nós, conservadores, mesmo sendo em maioria, nos colocarmos numa posição de inércia, nós vamos entregar de bandeja, como entregamos nos últimos 30 anos, né? Quando não havia essa compreensão. Então há hoje uma participação maior porque o cidadão tem sentido esse chamado e percebe a sua responsabilidade para com essa causa. A sua responsabilidade, não terceirizando. Vamos lá então, Movimento Direita Minas. Aí uma cidade que esteja nos acompanhando, que ainda não tenha nenhuma iniciativa conservadora, que queira levar para lá, como que ela pode fazer esse contato? Ainda está aberto para outros municípios terem também o movimento lá? Claro, claro. Na verdade, qualquer iniciativa, né, de organização, de movimentação à direita, ela é muito bem-vinda. Nós, no Direita Minas, a gente oferece uma identidade e algumas diretrizes, alguns direcionamentos. Eu, particularmente, luto muito para que não seja confundido o Movimento Direita Minas como uma instituição privada, que tem um comandante que dita regras e tem que ser assim, tem que ser desse jeito e tal. É claro que nós temos valores fundantes e direcionamentos, mas os núcleos do Direita Minas têm muita autonomia para direcionar as suas atividades nos seus municípios, né? A gente não faz essa interferência direta e constante nos núcleos. Então você, que é conservador, no seu município de repente não tenha uma iniciativa nesse sentido, pode ficar à vontade de nos procurar nas redes sociais aí, ou a mim, Cabo Júnior Amaral, no Instagram, e tudo, pode mandar mensagem lá, ou então na própria rede do Direita Minas. A gente está à disposição para orientá-los também e dar o suporte necessário. E também assim, não como é que se diz, concorrência, né? Mesmo se na sua cidade tem o Nas Ruas, né? Ou outro movimento, mas você ainda sente necessidade, né? De levar o Direita Minas, também não tem problema. Dá para trabalhar junto. Não, de maneira nenhuma. Se você reparar bem, foi até o início da minha resposta nesse sentido. O importante é você agir. A união de pessoas, ela é uma força que extrapola a sua ação individual. Isso é muito importante. Não seja com o Direita Minas, seja nas ruas, seja num novo movimento local. Só é bom ficar muito atento, porque, principalmente de 2018 para cá, até pelo sucesso político, né, se levantaram muitos oportunistas. Então isso também tem que ser levado em conta. Olha o histórico da pessoa, olha há quanto tempo ela é bolsonarista, né? Quais são os posicionamentos dela em relação à direita e esquerda local? Ou ela se move por interesses pessoais? Na direita também tem muita gente que se move por interesse pessoal, que vai até, se precisar, até fala contra o presidente Bolsonaro, se precisar, fala contra os nossos valores, se precisar, é incoerente nos seus posicionamentos para poder exercer essa posição mais pessoal, de interesse pessoal. Então o importante é você procurar se aproximar de pessoas que verdadeiramente lutam pela direita e que querem um país melhor, e não que olham primeiro o seu próprio umbigo para depois pensar no país, ou nem pensar no país, né? Usar esse pretexto de pensar no país para um motivo pessoal. Também isso é importante deixar claro. E como se trata de um movimento regional, também é muito importante para a formação de novas lideranças, né? Porque a gente tem aí várias cidades que são, na sua essência, conservadoras, mas que elegem prefeitos que nos trancaram em casa, vereadores que não nos representam e que querem passar pautas aí ridículas, né? A gente teve recentemente aí uma prefeitura que a gente cobre, uma Câmara que a gente cobre aqui no X da Questão, tentando passar projeto de aquela linguagem neutra, né? Uhum. Então, assim, a gente está sofrendo um ataque verdadeiramente, aí a gente está imerso dentro, vivendo uma guerra que também se trava em nível local, não é só nacional. Então, eu penso que o movimento também é importante para isso, né, Cabo? Sim. Bom, individualmente falando, a gente tem que exercer essa coerência, né? Acho que anteontem eu estava conversando com um seguidor meu, num município do interior, e aí ele afirmou para mim assim: cara, eu gosto mais do seu trabalho e tal, sua fidelidade ao Bolsonaro, sua lealdade, sei o que, seus posicionamentos. Eu só não vou votar em você porque eu voto no fulano aqui, próximo da cidade. Esse fulano, ele é um cara que tem votações controversas e até atrapalhou o governo Bolsonaro.
Então, de que adianta o cara estar seguindo pessoas nesse contexto político conservador, gostar do presidente Bolsonaro, mas está ajudando a colocar um cara lá no Congresso que vai botar a faca no pescoço do presidente Bolsonaro. E aí a gente vai para a questão municipal. A mesma coisa, a gente vê conservadores abraçando, relativizando posicionamentos de prefeitos que são contra a liberdade, que muitas vezes fazem críticas reiteradas ao governo Bolsonaro. Não dá para a gente eleger em todos os municípios, claro, isso é um sonho, bolsonaristas. Mas nós temos que agir nesse sentido e, quando realmente não for possível, pelo menos cobrar, exigir compromissos desses candidatos, desses eleitos, compromissos com a nossa ala conservadora. Porque se a população, além da eleição, ela se mobilizasse, cobrasse, pressionasse, até constrangesse administradores que se posicionam contra nossas ideias, contra os nossos valores, tudo seria muito mais fácil. Com certeza. Então, tá aí para você que nos acompanha aqui no X da Questão, essa entrevista com o Cabo Júnior Amaral. Muito obrigada pela participação mais uma vez. E fica aí, ó, a dica, né? A gente tem que sair do sofá e partir para essa guerra. A gente é que tem que fazer isso e não ficar só esperando que o parlamentar lá faça alguma coisa por nós, tá? Então segue lá, Direita Minas, Cabo Júnior Amaral também nas redes sociais para você levar esse movimento para a sua cidade e daqui a pouco tem mais entrevista aqui no X da Questão. Obrigado. Abraço a todos vocês.